Olá a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo desse canal, né? Respondendo a alguns questionamentos assim que sempre a gente encontra nas redes sociais ou a gente encontra na sociedade brasileira, né? Porque hoje tem dois lados lutando aqui no Brasil, que é a chamada esquerda e direita, mas eles são todos a mesma coisa, vai dar sempre no mesmo lugar. No final, o PT vai fazer aliança com o PMDB, como fez para poder governar o Brasil. PMDB que foi um inimigo mortal, né, do PT, né, vai fazer aliança com republicanos também, como fizeram para poder governar o Brasil. Então, assim, no final, o que eles chamam de esquerda e direita, eles vão se unir para poder derrubar aquele candidato que está, vamos dizer assim, que está mais cotado nas pesquisas e tal, e no final a direita e a chamada direita e esquerda vai acabar governando o Brasil, né, do mesmo jeito. Então a pessoa tem o hábito de dizer assim, olha, o fulano de tal é inocente, o que ele roubou? Ele não roubou nada, ninguém provou nada contra ele, não sei o que e tal. No caso do Lula, né, ninguém provou nada contra o Lula e não sei o que e tal. Então eu quero dizer para você uma coisa, tá? Não há uma condição, tá? E pela condição natural, todo político brasileiro é inocente, tá? Não existe político brasileiro culpado. Essa é uma condição natural que foi criada para que os políticos fossem assim. Os políticos são assim por condição natural. Então, né? Primeira coisa, o que um político busca? Ele busca o apoio dos empresários, o dinheiro das empresas para poder angariar, para poder fazer as campanhas, e o voto dos pobres. Ele busca isso, né? Primeira coisa, dinheiro das empresas, dos empresários, dos grandes empresários. Ele não quer nem saber em que aquele cara está votando, não. Tá? Ele não busca o voto dos empresários, ele busca o dinheiro e o voto dos pobres, dos trabalhadores, da classe operária. Ele busca só o voto, né? Então, através disso, ele consegue o poder. E através do dinheiro do próprio partido, que vem da máquina estatal, do que é extorquido de impostos da população, então assim eles montam o tabuleiro deles, né? Montando esse tabuleiro, eles têm o poder. Quando eles têm o poder, tá? Eles já munidos do poder, eles possuem a imunidade parlamentar, ou seja, a imunidade como político, né? Ele não pode ser preso, né? Não pode ser preso de forma nenhuma, né? Depois, né? Além disso, né? Além disso aí, o que os políticos fazem? Os políticos são os políticos que fazem as leis, né? Toda lei que você vê um juiz, um jurista julgando aqui, casos vara de família, não sei o que, todas essas leis aí foram todas feitas por políticos. Então, você vive numa sociedade onde são os corruptos que fazem as leis para você. Então, eles já têm o poder na mão, né? Eles têm o poder, eles têm a imunidade, eles fazem as leis, né? Quando eles fazem as leis, o que acontece? Quando vem o presidente da República, ele escolhe os juízes da Suprema Corte. É ele que escolhe os juízes do STF, ou seja, então qualquer coisa depois que vier parar dele numa instância superior do país, obviamente que vai passar na mão de pessoas escolhidas por ele. Então assim, é ele quem dá o cargo para a pessoa. Então, eles já fazem as leis e aí o que eles escolhem os juízes também, né? Então, como você acha que uma pessoa dessa, não, uma pessoa nessa situação, ela será culpada de alguma coisa? Ela não será culpada de nada, porque a condição natural que o político criou e a condição natural que a máquina estatal criou é para formar políticos inocentes, sempre para formar políticos inocentes. Ele tem o poder, né? Ele faz o seu próprio salário, né? Ele tem condição financeira para poder bancar diversas coisas, porque ele faz o seu próprio salário, ele é quem determina quanto que ele ganha, né? Ele faz as leis do país, né? Ele escolhe os juízes da Suprema Corte, né?
Então, assim, não há nenhuma possibilidade dessa pessoa ser culpado de nada. A condição natural do político brasileiro é inocente. Tá? A condição natural do Flávio Bolsonaro, do filho do Jair Bolsonaro, é inocente. A condição natural do Lula é inocente. A condição natural do Zé Disseu, tá? De todos eles, do Delúbio, Vacari, de todos eles é inocente. Tanto que quando você encontra com um petista fanático, o cara vai dizer assim, fulano de tal é inocente, viu? Você não viu lá? Julgaram que ele é inocente. Sempre quando você encontra lá com um bolsonarista lá, um lambedor de botas de milico, ele é fanático também. Aí ele vai dizer assim, não, você não viu lá? Flávio Bolsonaro, ó, já retiraram todas todos os processos que havia contra ele e tudo. Ele é inocente, tá? Ele é inocente. Então, assim, tá? Dentro dessa máquina não existe político culpado no Brasil. Entenda isso, tá bom? Nem os do PT são, nem os da família Bolsonaro. Nós somos governados por 125 famílias de políticos aqui no Brasil. Tá? Isso é uma máfia muito maior do que a máfia da Itália, mas não existe ninguém culpado aqui. Tá? O político, ele nasce naturalmente inocente. Naturalmente inocente.